Veja no ICL Notícias, segunda edição. Chantagem do mercado. Dólar dispara. Banco Central intervém. Especialistas falam em ataque especulativo contra o real. Constrangimento para as Forças Armadas. Há um constrangimento ao espírito de corpo de cada força. Ministro da Defesa, José Múcio, comenta a situação de General Braga Neto e diz que prisão já era esperada. Cada um entrou nisso com seus CPF e a gente tem que preservar o CNPJ das três forças. O xadrez do golpe. Relatório da Polícia Federal aponta omissão da Secretaria de Segurança do Distrito Federal no 8 de janeiro. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar e estamos ao vivaço nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube e também na Pop TV. Você que nos acompanha pelo Rio Grande do Sul, nessa terça-feira, dia 17 de dezembro de 2024, parece que não, mas acho que o ano vai acabar. Boa noite, Chico Sá, Rodrigo Viana. Tá chegando, Chegando a hora, né? A gente estava comentando como as últimas semanas parece que se arrastam mais, passam mais devagar. Mas teve muita notícia, né, Gabi? General preso, Lula fazendo intervenção cirúrgica. Congresso Nacional aprovando uma série de pautas. Isso. É, o mercado ali com aquela fúria da especulação, né? Gastando os últimos dias do ano para levar o inferno possível ao governo Lula. Hoje a cotação do dólar bateu em 6,20, R$ 6,20. Depois houve intervenção, venda de dólares no mercado por parte do Renovou governo. o recorde, então, né? Bateu em 6,20 e fechou em 6,09, o que significa a mesma cotação de ontem. Mas não é um bom sinal, quando a gente, jornalista, começa a se preocupar com a cotação do dólar, né? Durante muitos anos a gente esquecia isso. Estava ali, às vezes no patamar de 3, às vezes no patamar de 4. Agora, o patamar mudou de 5 para 6, isso gera instabilidade, não é bom para ninguém. Não é só para, não bate no pessoal ali que faz a compra no mercado. Diretamente não, mas a médio prazo pode ter influência também, né? Lembrando que nessa semana a gente está na aprovação do pacote fiscal do Fernando Haddad no Congresso Nacional e até o Arthur Lira, presidente da Câmara, já disse, olha, não garanto a aprovação, não estou garantindo. Então já está dando sinais claros para o governo. E depois de tudo que levou, né? Ele e a turma dele do... Não bastou as emendas. A turma do cangaço novo, ou novo cangaço do Arthur Lira, que faz uma chantagem assim que nem os bandos mais cruéis assim que atuam hoje na bandalheira no Brasil fazem. Que é... ali manda uma mensagem para o Planalto, ou isso, aquilo. Estão agora driblando a medida lá do Flávio Dino no Supremo, conseguiram agora uma tal de emenda de líder, driblando, como se nada que o Flávio Dino decidiu valesse oficialmente, e continua. O cangaço novo de Arthur Lira é imparável. Implacável. Implacável. É isso mesmo, Chico. E a gente também, somado a tudo isso que a gente está falando aqui, que é uma situação que também deixa o governo muito preocupado, tem ainda a avaliação do governo Lula. Exatamente. E a gente vai falar a partir de agora, né, Rodrigo? É a segunda pesquisa, né, que sai nos últimos dias. Semana passada saiu a pesquisa Quest. Pesquisa Quest mostrou um quadro razoável para o governo, né? O Lula tem um saldo, tem mais aprovação do que desaprovação na Quest. Mas hoje saiu a pesquisa Datafolha, é a avaliação do governo, não da figura pessoal do Lula. E aí mostra um quadro de empate, Gabi. É como eu venho falando aqui, com oscilações ao longo do tempo, passados 2 anos, é como se a gente não tivesse saído da eleição de 2022. Estamos lá no mesmo lugar. 35% do país com Lula, 30 e poucos na oposição total
e uma turma que acha que o governo está mais ou menos e que pode ir para um lado ou para o outro. Vamos dar uma olhada nos números de hoje. Pesquisa Datafolha, avaliação do governo, aqui na tela, para você dar uma olhada também nas curvas ao longo do tempo. Tem uma oscilação e a curva em azul é o ótimo bom, em vermelho, ruim péssimo. A gente percebe que um ano atrás, no final de 2023, estava em 38 de ótimo bom e agora está em 35. Então, é uma oscilação de 3 pontos ao longo de um ano. Ah, parece que não é nada, mas a curva mostra que tem uma oscilação para baixo, né? Porque o importante é a curva. E a mesma coisa no ruim péssimo. Ela sai de 30%. Então, um ano atrás, tinha um saldo muito maior a favor do Lula. Era 38 a 30. Agora você tem 35% de ótimo bom e 34% de ruim péssimo. Está quase empatado. E uma turma que está aqui no regular, um pouquinho abaixo de 30. O que significa isso aqui, Chico? Significa que o país está vivendo essa espécie de empate, mas a situação piorou um pouco, na margem de erro, mas na linha, na passagem do tempo, a gente percebe que é uma situação de sinal amarelo para o Lula, como já vinha desde meados, desde o começo desse semestre, segundo semestre de 2024. Aquilo que a gente vem comentando, sinal amarelo também, porque é muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos, os números da macroeconomia são bons, mas a sensação lá na ponta não é tão boa. Ainda assim, não é uma tragédia, mas é um sinal amarelo em relação à aprovação do governo. A gente percebe que há uma certa estabilidade também. Se a gente observar que esse regular pode tanto ser gente que não morre de amores pelo governo, acha que o governo não está muito bom, mas não quer dizer que vai votar na extrema-direita. Tem um pedaço disso aqui que é gente que não quer o Bolsonaro de volta também. Então, é um jogo ainda muito em aberto, pensando em 2026, mas a gente se preocupa porque na economia os sinais não são bons. Há um ataque especulativo do mercado financeiro, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, e de certa maneira se reflete aqui, como se reflete também essa sensação de que você vai ao mercado, o desemprego diminuiu, mas o meu dinheiro quase que não dá para fechar a compra do mês. Então, é uma sensação assim, olha, não está horroroso, mas esperava-se mais do governo. É o que a pesquisa reflete, Vamos fazer a comparação. Esses 35% de ótimo bom no fim do segundo ano de mandato, como que podem ser comparados em relação a outros governos? Vamos colocar aqui na tela o segundo quadro. Então, ótimo bom. Vamos comparar o governo Lula 3 com outros governos na mesma época, tá? O Lula está praticamente equivalente ao Bolsonaro. O Bolsonaro, nessa mesma época, com 2 anos de governo, tinha 37 de ótimo bom. O Lula tem 35. O Lula está melhor do que o Michel Temer, tá aí também não é grande vantagem, Melhor do que o Michel Temer, melhor do que o Fernando Henrique no segundo mandato, melhor do que o Collor, o Sarney, e empata com o Bolsonaro, que não se reelegeu. Então, é sinal amarelo. Olha a comparação com os outros mandatos do Lula. No segundo mandato do Lula, ao fim do segundo ano, o Lula tinha 70% de ótimo bom. Era assim, estrondoso. É o dobro do que tem agora. A Dilma também, no primeiro mandato, 62% de ótimo bom. Foi aquele período do otimismo no Brasil, que durou de 2008 até 2012, mais ou menos, 2013, Foi esse período de otimismo. Então, o Lula hoje, a gente pode comparar com o governo Bolsonaro na aprovação. Então, um país dividido, naquela oportunidade, a turma do Bolsonaro ferrenha ao lado dele, mesmo com todos os horrores que ele fez na pandemia. E agora a gente tem uma turma que segue apoiando o Lula. O Lula tem uma solidez de apoio, um pouquinho mais de 1/3 do país fechado com o Lula, e uma turma que pode votar nele, especialmente se do outro lado tiver um personagem como o Bolsonaro ou um outro representante da extrema-direita. Mas são números aí para a gente prestar atenção. E queria trazer mais um dado. Por que será que o governo tem dificuldade? A gente fala muito da comunicação e tal. Essa mesma pesquisa Datafolha traz um dado forte sobre a melhor notícia que o governo gerou nos últimos tempos, a proposta de isentar de imposto de renda quem ganha até R$5.000. É proposta, tem que passar pelo Congresso, mas é uma proposta do governo. Aí, só 53%, pouco mais da metade, tomou conhecimento disso, Gabi. É pouquíssimo. Muito pouco. Olha aqui em vermelho, 47% simplesmente não sabe do que se trata. Tem alguma coisa errada na comunicação. E quando você vai aqui, tomou conhecimento, você está bem informado? O que é isso aí mesmo?
Desses 53, metade só está bem informado. O resto ou está mais ou menos ou está mal informado. Então, ouviu falar, mas não sabe bem o que é. E isso atinge a imensa maioria, atinge de maneira positiva a imensa maioria da população brasileira. Então, aqui nós temos um problema seríssimo, o governo não consegue se comunicar e usa uma estratégia de dar entrevista para a Globo. Será que a Globo vai abrir espaço para o governo falar disso? Chico Sá, me diga aí. Olha, vamos tocar exatamente nesse assunto. A Globo até abriu ali para ele falar da questão da cabeça, da cirurgia e tal. Ele fala, aproveita uma pergunta, ele fala da questão da isenção até 5 mil, mas a Globo não levou ao ar. Essa notícia saiu hoje, gente. Então, isso é muito sério. Quer dizer, a Globo não levou ao ar. A notícia mais importante, mais favorável ao governo. Quer dizer, o Lula fala sobre a saúde, a Globo dá um jeito de falar bem da Lava Jato no meio da entrevista do Lula, e quando o Lula entra nesse tema, tem isenção de imposto aí proposta pela nossa turma. O que a Globo fez? Cortou isso da entrevista? Cortou. Se você quiser ver, tem que ir nas redes sociais do governo, na conta Governo Federal, hoje está no Twitter. Foi aí que todo mundo descobriu que não foi ao ar. Quando a gente vê a transcrição da entrevista, não aparece isso. Né? Eu ouvi, mas daí você acha, quem sabe eu perdi essa parte. Mas não, eu fui ver a transcrição inteira, não está ali essa parte da isenção. E agora está nas redes do governo. Vamos ver o que o Lula falou e a Globo não mostrou. Vamos lá. O que a gente não quer é aumento de tributo. É por isso que nós estamos isentando o tributo para quem ganha até 5 mil. Não é correto você ter uma pessoa que ganha 5 mil reais por mês pagando imposto de renda e você tem os investidores no mercado que ganham bilhões e bilhões e bilhões e não pagam imposto. Não paga imposto. E o cara que trabalha, que se mata de trabalhar para sustentar a sua família, que ganha 5 mil reais, tem que pagar imposto de renda. Nós não queremos fazer uma reforma para aumentar tributo nesse país. Nós achamos que se o Brasil arrecadar corretamente os tributos já estabelecidos por lei, o Brasil vai ter arrecadação suficiente para cuidar das coisas. É por isso que eu estou isentando as pessoas que ganham até 5 mil. É porque tem que fazer justiça fiscal nesse país. Atenção, então, se você pegou aqui meio distraído o começo do programa, do que vocês estão falando? Por que vocês mostraram o Lula falando disso? Porque o Lula deu esta entrevista para a Globo, para a Sônia Bride, para o Fantástico, quando saiu do hospital. Já tinha dado a entrevista coletiva, aí alguém teve a brilhante ideia, vamos falar no Fantástico. Só que a Globo cortou, botou só os trechos que quis e tirou esse trecho aqui. Então é por isso que não chega lá na ponta a ideia de isentar quem ganha até 5 mil reais. Porque pela imprensa tradicional não vai chegar de maneira muito filtrada, de maneira muito lenta. E não chega porque o problema não é só isentar quem ganha até 5 mil, é que para isentar quem ganha até 5 mil, tem que taxar quem ganha muito. E aí bate nos milionários, que são donos dos meios de comunicação. O governo não está conseguindo furar esse bloqueio e fazer essa comunicação, e é um ponto central. A gente já disse que deveria ser colocado debaixo do braço e transformar na principal plataforma do governo em 2025 e isentar quem ganha até 5 mil reais do imposto de renda. E se o Congresso não aprovar, é ônus do Congresso, mas a proposta é uma proposta de campanha, foi aprovada pelo eleitor brasileiro quando votou no Lula. Ele não está inventando, é populismo, não. Ele propôs, falou na campanha. Foi aprovado na urna. Foi aprovada na urna essa proposta. Então, fica aí uma questão, mais uma, né, para a comunicação do governo. Mais uma séria. Não, isso acho que o Lula tem que botar sabe aquele letreiro de LED no paletó dele para rodar o tempo inteiro. Essa é a principal proposta. Esse é o gol do governo esse ano, é esse. Eu fico lembrando daquele pessoal, compra-se ouro, né, que antigamente tem no centro da cidade. Pois é, o Lula tem que colocar uma placa... Isenta-se até 5 mil. E andar por aí para ver se alguém noticia. Boa ideia, Oxi. Eu acho que tinha uma placa assim, em vez de compra-se ouro, isenta-se até 5 mil reais. E aí, colocar uma faixa na frente do Planalto, tentar outro tipo de comunicação, porque não está chegando. Se você tem a principal notícia a ser dada e ela não está chegando, isso é muito grave. É muito grave. O governador, o presidente numa pindaíba de aprovação dessa, sabe? Tinha que apostar mais nisso, tem que apostar mais nisso e investir nesse tipo de... Até, Rodrigo, para politizar, se eu digo isso, que é a ideia minha, quando você for colocar em votação, você já politizou isso na população inteira. Quem não quer é o Arthur Lira.
Quem não quer o deputado X, quem não quer o deputado X de Pernambuco, quem não quer o deputado da Bahia, quem não quer o deputado de Santa Catarina, fulano de tal. Você vai deixar muito evidente para a sociedade quem não quer essa medida. Então, é um dilema na comunicação, assim, há muitos buracos na comunicação do governo. O Lula já falou disso, né, Gabi? Não estamos inventando nada aqui. Ele, naquele seminário do PT, que ele entrou por telão para participar, disse isso. A comunicação não vai bem, eu vou mudar a comunicação do governo. Está aqui a maior prova. A aprovação, segundo o Datafolha, empatada, ótimo, bom e ruim, péssimo. Né? Não é que está no chão, está empate, está assim, do mesmo jeito que começou. O que não é bom, depois de 2 anos. Né? E aí você tem uma proposta positiva e não consegue chegar na população. Então, tem um sinal amarelo aí. Hoje eu escrevi, gente, um artigo para o nosso site sobre as projeções para 2026, porque quando o Lula foi internado e teve que fazer essas 2 intervenções, se aceleraram, né, aquelas análises, especialmente da turma da direita. Hoje mesmo eu vi uma daquele canal Meio, né? Meio. Devia ser o canal da direita, o canal do centrão, da centro-direita, mas dizia assim, será que Lula chega a 2026? Eles estão, desde 2006, gente, quando teve lá o mensalão, que essa turma, a mesma turma da imprensa diz assim, acabou a era Lula, é o fim. Eu lembro, trabalhava na TV Globo na época, os colegas na redação diziam, não tem reeleição do Lula, acabou, não tem chance nenhuma. E o Lula foi lá e ganhou a reeleição em 2006. Depois ganhou em 2010. Aí o Aécio falava assim, agora sim é o pós-Lula, acabou, vamos decidir outra coisa. Não é Dilma, não é lulismo contra o PSDB, é o pós-Lula. Faltou combinar com o eleitor, ganhou de novo o PT com o apoio do Lula. Então, eles estão tentando produzir esse pós-Lula, esse fim da era Lula, o ocaso da era Lula, desde sempre. É claro, agora há uma questão de saúde, uma questão física, o limite, né, de idade do presidente Lula, mas observando a maneira como o Lula sai do hospital, observando o cenário político, eu escrevi esse texto e está publicado lá no site, que diz, se a gente puder voltar ali na manchete, diz mais ou menos o seguinte, Lula, mantidas as condições atuais, tem toda a chance de se reeleger em 2026. É claro, depende se a saúde dele se mantiver do jeito que está, e mesmo que a economia ande meio de lado, hein? A minha tese é essa. O que não pode é desandar a inflação e ter recessão. Mas se a economia, em vez de crescer 4, como podia crescer só 2 por causa dos juros, ainda assim o Lula é favorito em 2026. Ainda assim é favorito. E por quê? Porque o lado de lá está muito desarrumado. O outro lado está muito desarrumado. Então, eu vou trazer um trecho aqui do artigo, o primeiro trecho que a gente separou aqui, para conversar com vocês. Então, a minha impressão nesse fim de 2024 é que, mantidas as condições de saúde do presidente, e se a economia não desandar, ou seja, se a inflação permanecer controlada e se houver crescimento de pelo menos 2%, mesmo com a alta dos juros, mesmo assim, Lula será candidato e terá boa chance de vitória em 2026. É possível e até provável um novo triunfo de Lula, mesmo à frente de um governo apenas mediano, porque a verdade é que é um governo apenas mediano. E aí eu vou para a segunda parte. Olha, eu não estou dizendo... quando eu digo que a economia não pode desandar, o pessoal pode dizer, mas o dólar está explodindo. Não tem a ver com dólar, tem a ver com inflação. Não pode explodir a inflação. De fato, se o dólar avançar muito, pode ter um impacto na inflação, mas não está colocado um descontrole inflacionário. Eu acho que não vai acontecer. E a economia crescendo 2%, andando assim mais ou menos, o Lula ainda chega como favorito. Primeiro, porque a gente constata que o lado de lá está muito desarrumado. Não é pouco, é muito desarrumado. O principal nome da direita está inelegível. A tendência, mantido o quadro como está hoje, é que, pela direita, a gente veja pelo menos 3 ou 4 candidaturas. Uma candidatura da família Bolsonaro, bancada pela família Bolsonaro, bolsonarista pura. Um outsider, que pode ser Pablo Marçal, pode ser alguém que surja nessa linha aí, no estilo do Pablo Marçal em São Paulo. E mais, 1 ou 2 governadores de direita que estão encerrando o mandato. Ronaldo Caiado, de Goiás, o Zema, de Minas. Então, vai ser uma disputa na direita para ver quem consegue chegar ao segundo turno. É muito diferente de 2022, quando eles tinham unidade, caneta na mão e mesmo assim perderam. Então, a minha tese é, o Lula fazendo um governo de razoável para bom e contando com essa divisão da direita,
mesmo que a economia não avance 4% e que as coisas não melhorem muito, vai para 2026 com boa chance de ganhar a eleição. Vamos para uma próxima página do artigo que está lá no site. Eu vou trazer aqui o próximo trecho. Essa divisão na direita pode levar uma parte, isso é importantíssimo, hein, gente? Uma parte da direita tradicional a se aliar com o Lula logo no primeiro turno, o que não aconteceu também em 2022. Veja, são vários fatos que contam a favor do Lula. Ele tem a caneta e o Bolsonaro não tem. Ele tem mais unidade e a direita está dividida. E ele pode ter uma parte dos setores que não apoiaram no primeiro turno em 22 com ele desde o começo. De quem estou falando? Do MDB, que lançou a Simone Tebet em 22, e do PSD do Kassab. Se o Lula for o candidato com boa chance de vencer e com essa divisão, com essa bagunça do lado de lá, o Kassab e o MDB vão preferir apostar no que é certo e fechar um acordo com o Lula. E isso é uma estratégia que já está sendo traçada. Eu desenvolvo essa ideia aqui no meu artigo. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, que é uma barbada, que o Lula já ganhou, mas eu acho que há um caminho aí colocado, apesar das turbulências, apesar de todas as dificuldades, o peso do governo é muito grande e o Lula tem uma história. E se a saúde dele seguir do jeito que está, do jeito que ele saiu do hospital, que ele saiu bem para quem operou a cabeça, ele vai com chances boas de eleição. Aí tem gente que fala, não, devíamos apostar numa candidatura mais à esquerda. Olha, eu não acredito nisso. Eu acho que apostar em candidatura à esquerda é jogar para perder, porque hoje a sociedade brasileira é conservadora. Então a gente tem que apostar em manter o que já conseguiu até agora. Eu comparo um pouco com a Primeira Guerra Mundial, tinha aquelas trincheiras, a guerra não andava nem para um lado nem para o outro. Bom, mas chega uma hora que é melhor manter a trincheira ali e acumular força para você avançar depois, do que o adversário avançar e varrer você do mapa. Eu acho que é isso que está colocado para 2026. Quando eu falo dessa estratégia do Lula tentando atrair MDB e PSD, o nosso colega Guilherme Amado, que mais tarde vai estar aqui com a gente hoje também, publicou um texto sobre isso na coluna dele, falando exatamente desse ponto. A coligação que Lula já projeta para 2026. O presidente tem feito planos eleitorais envolvendo partidos de esquerda e também do centrão, para já ir no primeiro turno com essa turma. Vamos botar um trecho aqui, ó. Lula já tem na cabeça a coligação. O presidente trabalha com a hipótese de ter na aliança os partidos de esquerda, que já apoiaram em 22. Olha só, em 22 o Lula só teve isso aqui no primeiro turno. PT, PSOL, PSB, PDT e Rede. Só isso no primeiro turno. Porque a Tebet estava na candidatura própria. Tebet estava na candidatura própria. PDT, olha, nem o PDT ele teve. Não. Dessa vez pode ter o PDT já no primeiro turno. Então, é um quadro político, teoricamente, melhor. E fora isso, diz o Guilherme Amado, com a Tatiana Fará, grande repórter também, eu não sabia que ela estava lá trabalhando com o Guilherme, o Lula vai tentar atrair 3 partidos do Centrão. MDB, PSD e Podemos, os 2 primeiros muito fortes, são os grandes vencedores da eleição municipal. Tem pedaços do MDB que não vão querer ir com Lula, mas tem outros pedaços que vão. E o Kassab, como a gente já tem conversado aqui, se farejar que está muito bagunçada a direita, essa divisão, Bolsonaro lançando candidatura para inglês ver, com o nome dele, com o filho de vice, o Kassab não vai entrar numa aventura dessa, né, Chico? Eu acho que não entra no mínimo racha o centrão inteiro. Não vão entrar de aventura com o Flávio ou com o Eduardo Bolsonaro, com esse povo, acho que não vai. Acho que não vai. Então, o que precisa é isso, manter a economia razoavelmente estabilizada, e esse é um grande desafio que nós vamos falar a partir de agora. O Leandro Demore está chegando também para comentar esse tema com a gente daqui a pouquinho, não é isso, Gabi? É isso, está chegando Boa, já garoto. Leandro Demore com a gente. A gente vai falar sobre mais um dia de dólar em alta, né? Esse é um dos assuntos que a gente vai tratar aqui também. A gente falou que ela chegou a ser negociada a R$ 6,20 e fechou em 6,09. Então, esse é o resultado que a gente teve. Intervenções do Banco Central também. Ontem, hoje também, o BC ele vendeu em leilões mais de 5 bilhões de dólares. A gente fala 5 bilhões como se fosse... Como se fosse qualquer 5 bilhões de dólares para tentar segurar a cotação. Isso é para tentar dar uma segurada ali, uma estabilizada no dólar. E foi difícil um dos segurar, mecanismos do Banco Central. Inclusive, mecanismos que a gente não vê acontecer sempre, né? Com o Campos Neto no governo Lula, Exato. não estava intervindo. Não, ele fez isso 122 vezes com o No Bolsonaro. governo Bolsonaro. E acho que 2 ou 3 vezes no governo Lula, não é isso, Chico? Exatamente. Esse é o resultado que a gente tem até o momento. Agora, a gente teve uma movimentação aí no Banco Central também para tentar estabilizar o câmbio.
O mercado está dizendo que é uma reação, atenção nisso, às expectativas negativas em relação ao pacote fiscal. A gente está tendo essa votação no Congresso Nacional. Só que, na verdade, muita gente, inclusive a nossa Débora Maganha, apresentadora do Mercado de Investimentos, falando que é um ataque especulativo contra o real. Ela, que é nossa colunista também, né, além de apresentadora, ela chegou a falar em chantagem do mercado. Então, a gente tem aqui, até você pode ler a reportagem completa lá no iclnoticias.com.br. Chico Alves escreveu um pouco do que a Débora disse durante o programa hoje, né, Mercado de Investimentos. Então, dá para a gente entender um pouquinho melhor, ela explicando que o mercado financeiro tem esse foco exclusivo no pacote de corte de gastos e nada mais importa enquanto o conjunto de medidas fiscalistas não for aprovado no Congresso a contento. Isso que é o importante. Então, do jeito que o Congresso quer, né, Chico? Do jeito que o Congresso quer e pede e está cobrando, né? Está cobrando a fatura assim, minuto a minuto. E não basta estar sendo, assim, irrigado de emendas parlamentares também. Pesado. Não está sendo suficiente. Não tem dinheiro que mate a fome da turma de Arthur Lira. É uma coisa impressionante. O Lula está sob cerco de um lado do Congresso, do outro lado da Faria Lima, né? Pesado, como nunca. O final do ano, o Natal do Lula, nesse sentido, pelo amor de Deus. E a gente tem um cenário em que a gente está vendo a movimentação agora do Banco Central para tentar estabilizar, mas não está surtindo efeito. E os juros futuros também continuam subindo, atingindo os 15%. Leandro Demore está entre nós, já vou chamar ele. Por favor, chama o homem. Pode? Chama o homem. Já chegou chegando. Você não tá com as suas camisas hoje mega, ultra coloridas, está mais comportado. A lavanderia falhou comigo, viu? Falhou? Falhou. Tá parecendo um homem, é pra comentar sobre a Faria Lima, né? Ele veio Hoje meio Faria eu tô Lima. como fosse um gerente. Isso, sabe? isso. Sério, trabalhador. Isso. O gerente de crédito das casas pernambucanas. Exatamente. E mesmo assim, continua elegante, tá, Chico? Eu trabalhei na Mesbla. Você contou alguma coisa. Igual quando eu trabalhava no crediário da Mesbla, você já contou no Recife. Essa história é ótima. As pessoas ficavam devendo na mesma, ele ligava, o Chico tinha que cobrar as pessoas, o Chico ligava e falava, não precisa pagar, não. Paga não. Pô, Não era faz diferença. tudo- Por isso que faliu a mesma. Tudo analógico, né? Tudo no papel. Jogava o papel Agora fora. tudo faz sentido. Eu era o datilógrafo dessa zona toda, imagina. Essa que pagou. Muito bom, gente. Hoje é mais difícil ver o Lula aí nessa situação, né? Pois é, a gente falando de cenário de crise, ou de narrativa de crise muito forte, na verdade, na imprensa, né? E, bom, Demore, a gente estava aqui trazendo as informações sobre o dólar, mais um dia, né? Subindo, mesmo com esses mecanismos aí, né? Essas tentativas, vamos dizer assim, do Banco Central, que também não é um recurso, a gente estava comentando, não é um recurso que foi muito utilizado durante o governo Lula, uma coisa meio inédita quase, né? Assim, em comparação com o governo Bolsonaro. Mas não conseguiu conter a alta do dólar e continua acontecendo. Até teve um pouco, né? Porque bateu em 6,20 20. e voltou para 6,9. Agora, eu não consigo avaliar se foi porque vendeu o dólar que conteve. Eu não sei se você tem essa avaliação. Não, eu estava falando com o Edu ontem até, porque ontem vendeu o dólar e subiu, né? De todo modo. Né? E aí eu falei para o Edu, se não vendesse, subiria mais. O Edu falou, em tese, sim, mas essas correlações você nunca vai ter como saber, né? Você joga dólar no mercado, nunca vai ter como saber. Agora eu achei curioso, eu não sei se deu tempo de vocês pegarem, uma notícia que eu acho que saiu no final do dia agora. Uma conta de Twitter tweetou uma frase falsa do Galípolo e um monte de agentes do mercado, de corretora, de banco, retweetando esse negócio. E isso aí pode ter tido influência no dólar hoje também. Olha né? só, isso é interessante. Essa foi uma preocupação do Banco Central hoje pesada. Essa fake news? Essa fake news. Olha aí. E tentou apagar o incêndio, ligando para banco, ligando para não sei dizer até que era que ponto. falso, né? Para dizer que era falso. Isso. É uma conta que passou o dia inteiro, isso veiculou e isso pegou. Pegou no mercado financeiro. Isso, agentes do mercado reais, assim, inclusive tweetando, e isso foi para os grupos de zap, era uma frase do Galípolo, se eu não me engano, que ele dizia que ele queria chegar. Aqui. Você tem a frase aí? Eu peguei aqui umas reportagens falando sobre isso. Espalhou rápido isso. É uma conta falando em nome do Galípolo. Aí diz o seguinte aqui, como se fosse ele falando, a moeda dos BRICS nos salvaguardaria da extrema influência que o dólar exerce no nosso mercado. E aí depois,
Urgente, Gabriel Galípolo, próximo presidente do BC, considera a alta do dólar artificial e não enxerga o cenário com preocupação. A meta é fazer a moeda estadunidense retornar aos R$ 5,00 ainda em 2025, declarou o Galípolo. São algumas aqui. Frases falsas, absolutamente. Sim. E aí você veja os gênios do mercado financeiro caem em golpe de zap, né? Praticamente é isso, né? E aí usa isso para inflar o Caem dólar. ou querem cair também? Né? Querem uma desculpa. Quando você piscou, eu pensei, o Rodrigo deve estar pensando a mesma coisa que eu. Quando a fake bate com tudo que você Encaixa. pensa. Isso. Então vamos nessa. Vamos nessa aqui, que além de tudo ajuda a especular, né? Isso. Bom, agora já estamos entrando num quadro, Gabi. Não sei se vocês querem falar mais sobre isso aqui, porque eu acho seríssimo, eu só né? queria trazer isso, né, para colocar na conversa. É seríssimo, né? Existe uma engrenagem aí para atacar o governo de maneira frontal nesse aspecto do mercado, né? Já tem deputado do PT propondo investigação, querendo que a Polícia Federal investigue a Faria Lima. Também não sei se é o caso, você botar polícia, isso aí cria um clima... Complica. Talvez pior. Terrível, cria um clima terrível. Vai se criando um clima terrível. A gente tem o print também, né? Tem o print. Fala, Gabi. Então. A gente pode colocar aqui na tela, o Ricardo estava me avisando, Ricardo Gouveia, nosso editor, que a gente tem o print do deputado federal pelo PT do Paraná, né? O Zeca Dirceu protocolando esse pedido. Então, para que a Polícia Federal, como estava explicando o Rodrigo, no Distrito Federal, abre, então, esse inquérito para investigar contra, né, a chamada Faria Lima. A gente está vendo aí na tela, e eu vou aqui no computador. Abrir inquérito contra a chamada Faria Lima a fim de identificar quem são as pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela prática de possíveis crimes contra o mercado de valores mobiliários, especialmente por meio da manipulação do câmbio. E aí tem uma fotinho dele dizendo: basta desse tipo de manipulação nociva ao país e prejudicial ao bolso da população. Ele está chamando no documento também de terrorismo. Essa manipulação cambial. Sabe o que eu acho, assim, que se for para investigar o cara que fez postagem falsa, fingindo que é o Galípolo, aí sim. Claro. E aí é fraude, aí é absurdo. Agora, colocar a polícia para investigar manipulação de mercado existe desde sempre. Você, Não, né? mas não tem objeto nisso. A polícia você não pode acionar a polícia para investigar crimes. Vamos acionar a polícia para investigar crimes. Genérico do genérico. Se o deputado tem alguma coisa, ele deve apresentar uma coisa mais objetiva, né? E manipular dólar não é crime, né? Na maneira como é feita na Faria Lima hoje. Você vender dólar em massa e comprar dólar em massa para tentar manipular o preço e ganhar dinheiro em cima, isso não é crime. Isso chama-se bolsa de valores, na verdade. O jogo é esse. O jogo é esse, né? Agora, você pega uma gravação, sei lá, de um dono de um banco. Isso, aí é outra desses coisa. bancos modernos, Claro. e dizendo, vamos com tudo hoje, por isso, Claro. o cenário é favorável, o Banco Central está desguarnecido, aí sim. Isso. Aí começa o inquérito. Isso aí pode entrar em crimes contra a economia popular, né? Você pode entrar nesses crimes maiores porque afeta uma quantidade de gente para além do seu negócio, né? Mas continua a pergunta, né? O dólar, Gabi, o governo vendeu fortemente dólar, o dólar chegou a bater em 6,20, voltou para 6,09. Se não tivesse vendido 5 bilhões, né, de dólares, será que teria passado de 6,20? Será que foi a venda de dólar que conseguiu segurar? Amanhã o mercado vai testar de novo o governo. O Edu Moreira, semana passada, esteve aqui no ICL Notícias Segunda Edição e disse esse pedido de muita gente, até progressista, de que tem que vender dólar, tem que intervir no mercado. Ok, tem um perigo. Você vende uma vez, vende a segunda, e em vez de segurar o dólar e continua subindo, o governo vai ter que vender sem parar. Qual é o limite para isso, né? Acho que a essa altura o melhor é que acabe esse ano, né? Porque é um terrorismo no mercado que não tem fim, Chico. Tem muito a posse, tem muita boataria jogada em cima da posse do Trump, daqui a 30 dias, um mês, por aí. Isso está contando também. Mas é, sobretudo, especulação, né? E em relação ao Trump, ontem ele falou sobre isso. Vamos taxar os produtos brasileiros, que os brasileiros taxam os nossos produtos, né? A gente até trouxe aqui. Trouxe a fala do o Brasil e a Índia taxam os produtos. Isso conta um pouco. Conta, isso aí pode afetar o Brasil e tal. Mas é tudo ter algum nexo, alguma desculpa, entre aspas, para poder especular com o dólar e com o mercado de uma maneira geral, né? Um quadro realmente muito difícil para o Haddad, né? Muito difícil. Claramente está correndo uma corrida. Tem também uma corrida de fim de ano, que é tradicional nas bolsas, né? Muita gente se desfaz de posições. Acho que soma muita coisa agora que a gente está indo para o final de dezembro. Muita gente no final do ano vende ações, se desfaz, desmonta suas carteiras ou se disposiciona para se reposicionar de novo. Isso inclui o dólar também. Tem uma coisa importante que os economistas eles sempre falam isso. Quando você tem um movimento
que ele ganha corpo, aí muita gente vai atrás no efeito manada também. Aí todo mundo começa a apostar contra, aí todo mundo começa a ir atrás de vender dólar, aí todo mundo começa a tirar dinheiro do Brasil. Então tem essa lógica também. Acho que o bom seria, como o Rodrigo falou, dar uma pausa agora, dar um reset nesse negócio e ver como é que começa o ano que vem. Totalmente. Eu estava aqui até dando uma olhada aqui em casos, né, de manipulação de preço de valores mobiliários, que aí sim seria considerado ilícito. A Elo também, lembrando aqui no grupo do N2, a não ser que tenha informação privilegiada, né? A gente já viu alguns casos assim, né? Claro. Com informação privilegiada, sim. Mas, bom, talvez o Zeca Dirceu saiba disso e só fez uma fala política, né? Mas pela fala dele, parece um pouco assim, vamos investigar crimes, né? Parece até um pouco genérico assim, demais, a moeda né? como uma maneira de criar um ambiente de instabilidade. Exato. É isso que ele fala publicamente. Exato. Também. E dólar é um pouco mais difícil você ter informação privilegiada, porque o dólar é um mercado, não é como uma ação, porque se você tem informação privilegiada sobre De uma empresa, que ela vai apresentar um balanço mega negativo, por exemplo, e você está comprado, tudo bem, você vende antes e pula fora daquele barco antes que o barco afunde. Isso é uma coisa, isso acontece com muita frequência. Ou o contrário também, né? As empresas no Brasil, muitas delas que estão na Bolsa, são empresas ainda familiares, boa parte delas. Então, cara, quando os familiares lá já têm informação, olha, o balanço esse ano vem, sei lá, 27% maior, o EBITDA maior, o lucro líquido aumentou, a gente aumentou a margem, então não sei o quê. É claro que isso vaza, vai um monte de gente lá compra ação, quando sai a informação já está todo mundo atrasado, os caras compraram, vendem na alta e vão embora. Com dólar é mais difícil fazer isso, né? Porque dólar é pulverizado, né? Agora, Gabi, saiu notícia nova aqui lá no Congresso Nacional, Opa. você viu? A Câmara acaba de aprovar o primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária, o que é uma boa notícia, né, para o governo, para o Haddad. A Câmara dos Deputados concluiu nessa terça a votação de um dos projetos que regulamentam a reforma tributária, placar de 324 votos a favor contra 123, o que significa que a turma do Arthur Lira votou com o governo. Foi junto, né? Porque Tem alguns itens, então, que já estão aprovados, né? Alguns itens. Você conseguiu já ver os detalhes aí, Gabi? Tem aquele cashback, que é aquele retorno, né, para consumidores mais pobres, taxa menor para imóveis e cesta básica nacional isenta de imposto também. A gente tem esses pontos aqui que já estão destacados. A taxação maior do tal do imposto do pecado, não sei se passou também, né? Porque o Senado tinha dado uma mudada nisso, tinha tirado as tais das bebidas açucaradas, Coca-Cola e tal. E as armas também. As armas também, munição também. A Câmara parece que recolocou ontem a questão das bebidas açucaradas, porque a ideia, essa é só para não confundir as pessoas, isso não é o pacotão do Haddad, isso aí é a reforma tributária. É muito anterior. De lá de trás, a ideia Que é eles foram arrastando, né? Foram arrastando. E aí virou essa bola de neve Claro, agora. porque estavam esperando a negociação das emendas também. O governo liberou muita emenda nos últimos 15 dias, está liberando mais emenda, então isso aí está entrando todo no pacote da chantagem que foi feita com as emendas. É que ainda, assim, tá um pouco... Não tá totalmente certo, né? Porque o Senado, por exemplo, ele tirou as bebidas. Sim, mas isso voltou para a Câmara. Só que a Câmara deve Isso. recolocar os produtos na lista. Isso, voltou para a Câmara. A discutir Esse que é o quais negócio. produtos tinham isentado aí armas e munições, tinham tirado esses... Porque a ideia é você cobrar mais dessas coisas que fazem mal ou para a saúde, ou para a população no geral, armamento, essas bebidas ultra açucaradas, cigarro, álcool. Isso aí tem dois sentidos. Você inibe um pouco o consumo, que vai estourar no SUS, ou seja, tem um custo para o país, a pessoa consumindo, Isso. e você também cobrar mais para poder justamente não cobrar da cesta básica, né? Então, a ideia é fazer esse balanço. Essa reforma, a gente não sabe como é que ela vai passar. Porque ainda os deputados eles vão terminar destaques. de analisar todas Estão as debatendo modificações ainda. do Senado. Então, Perfeito. aí depois que concluir essa etapa, aí sim iria para a sanção do presidente Lula. Eu acho que nós temos imagem, inclusive, do plenário agora, então, debatendo as emendas, os destaques todos. Né? Foi aprovado o trecho principal, mas o plenário da Câmara, o Arthur Lira ali na presidência, isso é ao vivo, hein, gente? Está analisando vários destaques, a nossa produção... isso, temos o som, vamos ver. É aquele momento em que o jornalista fala, vamos ao vivo, e o Arthur Lira ficou olhando a mensagem pega do amigo dele. o celular para ver o preço, quanto o lobby das bebidas estão mandando para a conta, não obrigatoriamente dele. Mas acho fique assim, claro. independente dos detalhes, que daqui a pouco a gente vai ter os detalhes, isso que vocês estavam comentando, significa que a negociação funcionou e destravou. Aparentemente. Aparentemente. Então, o governo
negocia, solta as emendas com regras agora um pouco mais decentes, mas temos que ver, né? E, com isso, a Câmara vota o pacote tributário, como disse o Demônio. Não é esse pacote último do Haddad de corte de gasto. Isso. É o tributário que estava acumulado desde o começo do ano. Isso é para quem paga imposto aí. Isso aí vai ser lento e gradual, se eu não me engano, é um tempo de 7 a 10 anos. A ideia é eliminar vários desses impostos, PIS, COFINS, IPASEP, não sei o quê, transformar tudo... É transformar um pouco a nossa lógica tributária parecida com a europeia, onde lá tem o IVA, né, o imposto único de produtos, que na Europa toda, se eu não me engano, é cerca de 20%. Então, você condensar vários impostos, ou quase todos eles, a maioria deles num imposto só, e ao mesmo tempo rediscutir tributação de alimentos, uns para ficarem sem imposto, como a Gabi falou, cesta básica, outros para ficarem mais caros, por exemplo, álcool, bebidas alcoólicas, armamento, esses ultraprocessados, bebida ultra-açucarada, com esse efeito também de não estourar lá no SUS. Então, no médio e longo prazo, isso não vai começar a valer no ano que vem, né? Para ninguém ficar maluco e sair correndo atrás de contador hoje, né? Que é o que o empresário faz no Brasil. Toda hora tá correndo atrás de contador, né? Exatamente. Ou levando toda a bebida do mundo para sua despensa, né? Porque acha que vai ser taxado amanhã e vai subir o preço. Vai estragar a festa de Natal. Exato. Mas por enquanto, é que aqui as atualizações estão saindo aos poucos, né? Mas no caso das bebidas com açúcar, né? Então, refrigerante. Isso. Refrigerante. Eles vão estar na lista de imposto seletivo, então vão ter que pagar mais. O tal do imposto do pecado, que está sendo Imposto chamado. do pecado. Então vai ser pecado tomar Coca-Cola, viu, Gabi? Fica esperta. Eu já não tomo. Vai ter que tomar aí para ele. Sou geração saúde, viu, Então, beleza. Demônio? Eu sou geração saúde. Muito bom. Bom, vamos seguir aqui, agora sim falando do pacote fiscal, tá? Do corte de gastos. Do corte de gastos. Que é mais do que corte de gastos, por isso que eu evito falar corte de gastos. Mas também a isenção vamos lá para o pacote do Haddad agora, que tem sido um dos esforços do governo Lula, né? Que está focar na questão dos militares. Um dos pontos ali do pacote fiscal, reduzindo uma série de privilégios. Importantíssimo esses pontos aí do pacote fiscal do Haddad, texto que foi apresentado hoje para o Congresso e está propondo, por exemplo, um limite de idade para a aposentadoria das Forças Armadas. Então, esse é um ponto, a gente vai colocar aqui na tela alguns. Então, corte de gastos nas Forças Armadas. Vamos lá, idade mínima de 55 anos para aposentadoria seria um deles. Fim das pensões para militares expulsos. Fim da transferência da pensão militar, esse também, super importante. Unificação da contribuição ao Fundo de Saúde em 3,5% dos salários. E aí a gente tem, no total, são 70 bi em 2 anos, né? O Ministério da Fazenda, a estimativa ali de economia é de 2 bilhões de reais por ano com esses cortes. A gente ainda não tem, essa é só uma estimativa, né, de tudo que... Mas, de qualquer forma, são coisas que estão sendo discutidas, né, essas reformulações aí nas Forças Armadas há muitos anos e que não são muito populares, né? Assim, é um vespeiro que um monte de governo não quer mexer. Então, também foi bastante corajoso, assim, por parte do Haddad apresentar, eu acho, isso do pacote fiscal. Tem uma questão moralizante nisso tudo também, mas se a gente olhar os números, se o pessoal puder botar a tela de novo lá, só para comparar com um trabalhador normal, para a gente ter uma noção, né? Super importante. Hoje eles se aposentam por tempo de serviço, então não tem idade mínima. Se eu não me engano, são 20 e poucos anos. Se o cara tiver lá, sei lá, 41 anos e bateu, tá aposentado. 42, 45, tá aposentado. 38 dá, porque 38, 18 com 20, isso. 38 anos. Hoje chega são lá, 35 anos de serviço. 35. Então, antes dos 50, veja, uma pessoa quase da minha idade estaria aposentada, já se fosse o caso, né? Então, você joga para 55 anos. Que ainda é 9 a menos do que nós, réis mortais, porque nós estamos nos 64, se eu não me engano. 65. Né? 65. Depois da reforma previdenciária última, 65 para os homens e 62 para as mulheres. Então, nós, homens, estamos trabalhando já 10 anos a mais que os militares. Com um detalhe importante, isso aqui tudo faria sentido, poderia fazer sentido se o nosso exército levasse os seus homens para o campo de batalha, porque aí é compreensível, o cara foi para uma guerra e tal, não sei o quê. O que eles alegam isso, né? A gente está sempre de prontidão. Mas, Gabi, estaria incluído o risco Exato. de morrer mais jovem, tudo exato. isso. Não há risco nenhum. Não há. Não, Chico, pelo contrário. O trabalhador comum brasileiro, que tem que trabalhar 10 anos a mais que o militar, se ferra muito mais que o militar trabalhando. O cara que trabalha de sol a sol, o cara que está recolhendo lixo, o cara que está trabalhando na frente de um forno de pizza, de uma padaria, não sei o quê, está trabalhando muito mais que militar. Segunda coisa importante ali, fim das pensões dos militares expulsos. Isso é aquela chamada morte ficta. E tem uma jogadinha nesse negócio, né? O cara, por exemplo, hoje o Xandão
decidiu, parece que já na próxima semana o Exército vai ter que cumprir, vai ser o primeiro militar do 8 de janeiro que vai ter declarado a sua morte ficta. Ele é expulso da força, só que ele continua com o salário dele, é um suboficial, R$12 mil, só que não é como os juízes, Rodrigo, que o juiz quando é expulso da magistratura, permanece o salário, que é uma sacanagem. Mas quando morre, acabou. A morte ficta é por quê? Para justamente simular uma morte, né, fictícia, uma morte fictícia, e quando esse militar morrer, esse expulso pelo 8 de janeiro, a viúva e as filhas vão receber. Então essa é a jogada do negócio da morte ficta, é para acabar com isso aí. E rapidamente as outras duas coisas, fim da transferência da pensão para militares, que é isso exatamente que eu estou falando, e essa unificação da contribuição. Parece pouco, Gabi, 2 bi, mas 2 bi de 70 é 3% da economia que se quer fazer em uma categoria de servidores. Se a nossa pensão fosse igual dos militares, o Brasil estava falido desde 1600, mais ou menos, né? Eu posso imaginar. Inclusive, os militares, acho sempre importante dizer isso, eles vão para a reserva ganhando integralmente. Integral, claro. E eles podem acumular outras funções do Estado. Adicionais. E, inclusive, funções na própria força. Ou seja, ainda, assim, é um avanço, mas ainda é pouco, né? Você sabe que o tempo de colégio militar conta para aposentadoria? Conta. O sujeito entra lá no colégio militar com 17 anos. 16. Por isso tem essas aposentadorias de pessoas muito novas. Os caras com 48, 50 anos. Cara, pode então conta dos 17 até os 40 e poucos, deu 35 anos, o cara com menos de 50 aposenta. Então, hoje, com essa mudança, quer esticar pelo menos até os 55. É o mínimo, né? Pelo menos. É o mínimo. A gente foi esticado até os 65 no setor privado. E o maior déficit hoje é o da Previdência, né? Militar. Sim, exatamente. Que é de 50 bi. Né? Que é muito maior do que se a gente comparar comparativamente do que a nossa, né? A deles é um rombo absurdo. Proporcionalmente gera um buraco muito maior. E todo ano o Estado vai lá e coloca dinheiro, né? Eu, se tivesse aposentadoria no tempo da escola, eu ia me dar bem, porque eu reprovei na 8ª série, então ia ter um ano a mais. Um ano a mais. Veja que curioso. Se você, de repente, tivesse também seguido pelo caminho... Mas aí não estaria aqui na vossa companhia. Estaria dando um golpe de Estado neste país. Estaria fazendo um golpezinho ali, né? Seria aqui de preto. Aqui de preto. Muito bem, gente. Então, a gente vai continuar acompanhando essa história, mas a gente tem também a declaração do José Múcio Monteiro, que estava... Olha, eu estava esperando muito, viu, pelo posicionamento dele. Fala, Múcio. Ele estava com o presidente Lula hoje de manhã, e esse projeto foi um dos temas também que ele se pronunciou, ele evitou, assim, ficou meio isentão, né? Evitou fazer crítica, fazer elogio, mas ele disse que acha que o tema tem grande chance de avançar no Congresso, e ele foi questionado pelos jornalistas também sobre a prisão do Braga Neto, né? General, 4 estrelas. Então, o Múcio usou a palavra constrangimento para falar sobre isso, para descrever toda essa situação, né? A prisão do Braga Neto, mas ele... Como sempre, né? Ele usa muito isso, né? O Múcio falar de CPF. Vamos separar. Falou de novo essa bobagem? Ele não disse isso, Demônio, mas é a mesma coisa, praticamente. É isso aí. Porque ele disse que ele tem que separar a imagem do Braga Neto das Forças Armadas. É bobagem. Vamos ouvir o que ele disse. Vamos lá. Evidentemente que isso era uma coisa que já se esperava. Todo mundo esperava. Há um constrangimento ao espírito de corpo de cada força, mas já se esperava. Nós desejamos que todos esses que estão envolvidos respondam à justiça, mas é necessário, precisa acabar para a gente olhar para frente e para tirar a suspeição dos inocentes. Eu digo muito que cada um entrou nisso com seus CPFs e a gente tem que preservar os CNPJ das 3 forças. Pô, então na verdade, deu bingo, né? CPF de novo. O golpe virou farmácia, né? Você tem que dar o CPF para fazer golpe, né? O Exército tem CNPJ? Acho que nem tem CNPJ. Não sei. Não tem. Qual CNPJ? Não sei. Eu sei que ele adora usar esse termo. Ele sempre fala. Virou um cadastro da Unifarma qualquer aí, né? Isso aí. Drogazil, Drogaraia, que foi condenado a 8 milhões por pedir CPF, viu? Cuidado, hein, Múcio? Não pode pedir CPF pros caras aí. Mas sabe o que me chama a atenção? Que no começo da fala ele diz assim, isso já era esperado. Né? Como assim, eles já descem de bandeja que vai ter que pegar esses caras aí, Braga Neto, os caras aprontaram, vai ter que dançar, não vai ter como segurar. Olha, o Braga Neto já era, né? Já era. A gente tinha comentado antes da prisão dele até aqui, acho que foi no N2 que a gente falou, né? Que o Braga Neto estava muito mal de grana, estava sem advogado, e aí um grupo lá se organizou e pagou os advogados para ele, tanto é que agora está com 3 advogados. E aí muitas pessoas se perguntam, né? Mas como assim a gente está falando da pensão dos militares? Como é que tá mal de grana? Se o cara ganha 30, 40 mil por mês, não sei o que, gente, você
Você pegar a assinatura de um advogado famoso para mandar uma folha A4 para o STF custa R$100 mil. Assim, brincando. Né? Precisa de um parecer aí para dizer que o senhor joga bem futevôlei em Copacabana. Vovôlei. Isso. Ai. Você gostou, né? Não assistiu o N2, não deu ontem essa ela oportunidade rolou de esse novo. negócio. Tá repetindo piada, isso? Sim. entendi. Pra você ouvir, né? Não foi ótimo, gostei. Tá vendo? Tem que vir no N2. Esse parecer custaria uns R$100 mil também, pra falar de vovôlei. Baratinho. Então, parece que estava muito mal o Braga Neto. Ontem, aliás, no N1, eu pedi pro pessoal fazer, eu não sei se a nossa produção tem isso guardado, eu pedi pro pessoal pegar uma foto do Braga Neto de uns anos atrás e a foto do Braga Neto dele preso. A diferença no semblante dele é absurda, assim. Ele perdeu muitos quilos e comprova aquilo que a gente já vinha falando aqui, né? Que ele sabia que ele estava em maus lençóis e poderia ser preso a qualquer momento. Acho que a gente pode recuperar aqui a qualquer momento, a gente coloca. Sempre bom lembrar que foi no edifício El Cid. É isso, para mim, foi a maior revelação. Ele foi preso no edifício El Cid. O Rodrigo ficou obcecado com essa informação. Quando a gente descobriu, quando a gente trouxe aqui, ele ficou na rua parado, Barata assim. Ribeiro. A gente não conseguia nem avançar com a pauta. Ele ficou, não acredito. Esquina com a Figueiredo de Magalhães, para quem conhece. Eu vendo, não acredito. Ótimo e lugar também, em Copacabana, aliás, né? Ali. Coração e de muito, Copacabana. muito bem frequentado por militares também, né? Sempre. Tem muito vovô ali. Tropeça em muitos. Tem muito vovô ali. Tem muita gente Muito. bronzeando a pança de manhã. Pois é, Demore, pois é. E como a gente está falando do Múcio, eu queria lembrar também aquele vídeo da Marinha, aquele vídeo de péssimo gosto, para dizer o mínimo, né? Mas Privilégios? Venha para a Marinha. vocês devem se lembrar desse vídeo, vocês estão nos acompanhando, a gente está, ó lá, Aí, ó. mostrando. Essa aí, é minha vida, ó, esses toda são os manhã. folgados, né? Que somos nós. Esses aí são eles. Né? Os marinheiros. Você sou eu, ó. Olha lá a Gabi dançando lá. Isso, exato. E eles que trabalham duro. Ó, Foi gente, isso que a Marinha tentou, né, colar, vamos dizer assim, com um vídeo desse, que foi um desrespeito. Apagaram o vídeo. Esse que se arrasta, esse marinheiro É o que se sósia arrasta... do Haddad. É o sósia do Haddad, né? Eles colocaram... Tem sósia do Haddad ali. Rapaz, volta isso aí, volta por a favor. cena. A cena do marinheiro se arrastando, tem um sósia do Haddad. Foi trabalhado ali não sei se inteligência artificial ou com algum modelo, mas é trabalhado para ser o Haddad. Ali, ó. O Haddad é o Haddad. mesmo? Claro. Nossa. Quer Fernando cortar Haddad. nossa aposentadoria? Toma, vai pra lama. É isso aí. Bem observado, Chico, mas você sabe que esse vídeo que foi assim, tão cinematográfico, até acho que foi você, não foi, Chico, que falou que lembrava uma coisa meio Tropa de Elite? A gente falou aqui no algum N2, dos mas a gente nossos chegou nessa discussão aqui Espertos durante o colunistas programa. aqui, comentaristas. Exato, exatamente. Aqui só tem gente brilhante. E aí a gente colocou esse vídeo na tela, né, com toda essa questão assim cinematográfica e tal, apagou o vídeo. Agora, esse vídeo sumiu das redes, estava ironizando ali, porque virou motivo de piada também, todo mundo ironizando os privilégios dos militares. E o comandante da Marinha, que é o Marcos Sampaio Olsen, não se manifestou do porquê, né? Por que esse vídeo saiu do ar, por que foi apagado, não fez O retratação. estagiário não fez nada. apagou ali, ficou... Como se nada tivesse acontecido. Apertou o delete, vamos seguir em frente, vamos fingir que nada aconteceu, nunca existiu. É isso. Foi isso que aconteceu. Fato é que, bom, a gente já imaginou, mas pegou mal mesmo, né? Teve Pegou uma pressão muito interna mal. no governo, causou um problema no governo, porque isso veio justamente na discussão, na semana que o Haddad estava mais, né, para usar a metáfora de exército, debaixo de tiro, debaixo de mau tempo. E aí vem uma instituição de governo para fritar mais o ministro ainda com um sósia do cara na lama, né? Nada mais emblemático do que isso, né? E aí causou, claro, a pressão que foi feita pela imprensa também, parte da imprensa, a gente fez muita pressão aqui, né? E acabou causando mal-estar. E aí decidiu-se aparentemente por, como é que fala hoje em dia, Gabi, tu que é jovem, da ghost, né? Deram um ghost. Deram um ghost, sumiram. Deram um ghost no vídeo lá. Vamos fazer de conta Tá que não vendo? Quem respondeu foi o Rodrigo, Demônio. Não, mas o Rodrigo é jovem. O cara tá atualizado. Como é que vocês jovens falam? Como vocês jovens falam. E aí sumiram com o vídeo, mas ninguém pediu desculpa, o ministro Múcio não falou, ninguém falou sobre isso, nem nada. Basicamente um vídeo chamando a gente de vagabundo, né? Totalmente. Isso. Eu gostei disso, o ghosting da Marinha, né? Deu um gosto. Ghosting da Marinha, né, gente? Depois de chamar a gente de vagabundo. De vagabundo. Ele deu ghost. Isso. A Marinha deu ghost na gente. É isso aí. Vamos chamar a Heloísa Vilela para se juntar a nós? Por favor. Heloísa É o melhor Vilela. chamado do dia. A gente vai continuar falando de Forças Armadas, porque não foi só gente das Forças Armadas, né? Se envolvendo nessa tentativa de golpe. Elô, boa noite para você.
Boa noite, pessoal. Não, teve mais gente, sim, com certeza teve mais gente nessa armação e na execução, né, dessa tentativa de golpe. A apuração exclusiva da Elô, tá, gente, sobre o relatório da PF apontando participação do alto escalão da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal como omissa para conter os atos golpistas lá do 8 de janeiro. Você não se lembra, ou se você se lembra, né? Mas o secretário naquele momento era o Anderson Torres, né? Ele foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro, estava ocupando o cargo naquele momento. Uma minuta golpista foi encontrada com ele, inclusive, né? Vamos lembrar disso. E na época dos atos golpistas, ele estava nos Estados Unidos, estava de férias, né? Onde também estava o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi para a Disney depois que perdeu as eleições. Elô, mas traz para a gente os detalhes dessa história que você apurou, por favor. Olha, Gabi, o que acontece é o seguinte, a Polícia Federal fez uma investigação centrada na atuação da Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal. E o relatório completo, que tem 234 páginas, ficou pronto, foi entregue ao ministro Alexandre de Moraes e ele já encaminhou para a Procuradoria-Geral da República, que agora é quem vai decidir se mais alguém que ficou de fora pode ser indiciado a partir desse relatório. O relatório, assim, demonstra falhas muito absurdas e algumas contradições. Então, você tem ali, por exemplo, uma reunião no dia 6, na sexta-feira, para discutir a realização de um plano de ação integrada, da qual não participou o GSI, não participou o Comando Operacional da Polícia Militar, que é quem vai para a rua e comanda a ação da Polícia Militar no dia de uma manifestação como essa. E esse plano foi feito, ele nunca foi atualizado para levar em consideração os alertas da área de inteligência da própria Secretaria de Segurança. Quem é que estava na área de inteligência? Era a delegada Marília, que veio do Ministério da Justiça junto com o Anderson Torres. E tinha outras pessoas que estavam trabalhando na Secretaria que também vieram com ele. E essas pessoas aparentemente tinham... Aparentemente não. Tinham, porque o relatório da PF mostra isso claramente, eles tinham os alertas, tinham as informações de que grupos perigosos, radicais, com hackers nesse grupo, ou seja, gente armada, estavam convocando uma manifestação chamada Tomada do Poder pelo Povo. Se isso não é o anúncio, a propaganda de uma tentativa de golpe, eu não sei o que é. Então, assim, tem várias coisas esquisitas nisso aí, porque apesar de saberem disso tudo, primeiro, eles permitiram que os manifestantes, ao invés de ficarem concentrados ali em frente ao QG, na Praça dos Cristais, em Brasília, eles permitiram que esses manifestantes descessem a pé para a Praça dos Três Poderes, descessem a esplanada dos ministérios em direção à Praça dos Três Poderes, o que é claramente um absurdo, né? Porque se eles estivessem contidos ali naquela área, eles não iam conseguir fazer a quebradeira, a invasão que eles fizeram. Isso todo mundo já sabia que eles tinham essa intenção. Então, por que eles permitiram que essa turma seguisse, descesse a esplanada dos ministérios? Outra coisa que é chave nessa história é o tal do relatório de inteligência, o relatório número 6. Esse é o relatório onde estava tudo isso, todo esse alerta, estava descrito nesse relatório. O relatório ficou pronto na sexta-feira de tarde, feito pela delegada Marília, e foi entregue no gabinete da secretária de operações, a coronel Cíntia. E um assessor dela que pegou isso e colocou em cima da mesa dela. Ela já tinha saído da secretaria, não leu aquele material naquele dia, porém, no dia 7, ela voltou à secretaria, era um sábado. Por que ela voltou? Porque o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, convocou uma reunião com ela. E isso eu li no relatório da PF. Ele convocou por quê? Porque ele estava preocupadíssimo com o zum de possibilidade de violência na manifestação do dia 8. E o coronel Fernando, que era a pessoa que estava substituindo, que estava trabalhando ali na secretaria, que veio com o Anderson Torres, disse para ele que ele achava que a manifestação era pacífica, que não ia ter problema. E o Andrei, preocupadíssimo, querendo que eles tomassem medidas
Mas então ele pergunta, não pode deixar entrar carro. Aí a Coronel Cíntia diz, não, isso já está garantido, não vai entrar carro nenhum, como não entrou. Aí ele pergunta, e a entrada de pessoas? Eu não queria ninguém andando, descendo aquilo ali a pé. Aí esse Fernando vira e diz assim, isso só com uma ordem da justiça, eu não posso proibir ninguém de descer ali a pé. E porque existe uma ordem do Supremo Tribunal Federal a esse respeito, a democracia tem que permitir. Se você vai lá ler a ordem, a decisão do Supremo, ela diz o seguinte, que não se pode impedir manifestação pacífica. Está escrito com todas as letras, manifestação pacífica. O que é aquilo ali? A gente sabe que não era. E para completar essa brincadeira, eles decidiram descer e vocês se lembram que a gente ficou muito espantado na época que eles tiveram uma escolta da Polícia Militar para descer, né? O que, bom, numa manifestação, a Polícia Militar tem que acompanhar mesmo. Mas tem uma cena emblemática que os próprios patriotários gravaram, que é quando o coronel Edevan, que é da Secretaria de Segurança Pública, sobe num carro de som e diz para os manifestantes, num tom de camaradagem, essa cena aí, num tom de camaradagem, somos todos amigos, a gente vai com vocês, vai ser tudo legal, vai ser tudo bacana. Então isso aí ainda precisa ser tratado como algo pelo menos suspeito, né? Porque a maneira como eles foram tratados ali, na base da amizade, deixou muito claro que tinha gente da Secretaria de Segurança e da Polícia Militar que estava muito próxima dessa turma toda, né? Agora, Elô, primeiro parabéns pela matéria, desde o Desperta de Manhã a gente está falando sobre isso, né? A matéria é muito completa. Para as pessoas que não lembram, a Polícia Militar do Distrito Federal, ela está atolada nessa lama há muito tempo, inclusive tem oficiais presos, né? Tem muita gente que foi ali, já está bastante claro que agiram não só por omissão, mas inclusive num grupo de WhatsApp conversavam e eram parte entusiastas de que essa tentativa de golpe desse certo. Agora, você traz informações importantes também, por exemplo, essa Coronel Cíntia, né, que era da Polícia Militar, e várias outras pessoas. A partir dessa apuração, parece claro, né, Elô, que teve gente que se safou dessa primeira tarrafada da Polícia Federal aí, né? Então, exatamente esse é o ponto, Demore. Me parece, pelo relatório da Polícia Federal, que, aliás, a gente deve dizer, não indiciou ninguém, o que não quer dizer que a Procuradoria-Geral da República não possa indiciar, porque, às vezes, a Polícia Federal faz um relatório e não indicia ninguém mesmo, não. Apresenta os fatos e deixa a PGR se manifestar. Mas fica muito claro ali que é capaz de ter gente que foi presa que não devia ter sido presa e tem gente que nunca foi sequer questionada ou tratada como suspeita e que isso pode mudar a partir desse levantamento, desse relatório feito agora pela Polícia Federal que se debruçou sobre a atuação da Secretaria de Segurança Pública. Deve ter um monte de gente lá com medo, viu? Uma dúvida, Elô, assim, só para deixar claro, quer dizer, uma coisa é aquele relatório de quase 900 páginas, com uns 40 indiciados e tal. Esse é um relatório específico para as autoridades e tal, da Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Esses dois relatórios podem se encontrar e essas pessoas serem denunciadas juntas na investigação do Supremo Tribunal Federal? Não sei se elas teriam foro para ir para o Supremo ou não, ou isso vai para outro tribunal. Isso tudo se junta numa coisa só. E, aliás, mostra que aquela fala do Bolsonaro de indiciaram o Braga Neto por interferir no inquérito, numa investigação que já acabou. Acabou coisa nenhuma. Continuam vindo os desdobramentos e podem acontecer vários outros. Esse aqui é um caso, né? Ele se junta com aquele dos 40 indiciados? Olha, Rodrigo, isso vai depender da Procuradoria-Geral da República, como eles vão dar o encaminhamento, se eles vão indiciar mais alguém a partir desse relatório. Mas o que a gente vem discutindo aqui com esse relatório grandão das 900 páginas é a turma que planejou, né, financiou o golpe. Só que esse pessoal que agora aparece no relatório sobre a Secretaria de Segurança é o pessoal que agiu, que executou, que estava lá facilitando. Então é uma outra acusação, mas tudo parte da tentativa de golpe, com certeza. Perfeito. Só uma outra dúvida, tem tempo? Elô, teve um policial militar,
uma reportagem publicada esse ano ainda, se eu não me engano, pelo Paulo Motorim, nosso querido amigo, colega que está sempre com a gente aqui. Exatamente, no Intercept. No Intercept, né? Sobre os comandantes da Paulo PM, José. o Paulo José, né? Eles fizeram uma espécie de arapuca para o Paulo José e no momento do golpe eles colocaram esse Paulo José para comandar a PM, só que esse cara estava com problemas médicos, até mesmo psiquiátricos, estava impedido inclusive de usar armamento, né? Estava afastado da PM, então ele foi colocado numa situação, numa espécie de laranja. Bota o cara ali, que se a coisa der errado, a gente tá resguardado aqui e quem vai preso é o cara. Qual é a situação desse policial? Ele está preso ainda? Ele já foi solto? Ele já foi ouvido? Como é que está a situação dele? Ele está solto, mas aguardando o julgamento, com tornozeleira eletrônica, com uma série de limitações, não pode sair. Agora, a defesa dele está tentando provar justamente isso que você falou. E a maneira como ele foi colocado para comandar o Departamento de Operações da PM naquela semana é bastante estranha, porque, como você disse, ele nem porte de armas tinha, ele estava para pedir baixa, ele há muito tempo que ele já não tinha porte de arma, ele trabalhava só no escritório por uma série de situações de saúde dele, inclusive. Então, ele foi colocado ali para ficar ali só naquele período, uma semana ou 10 dias. E isso causou muita suspeita. Ele estava no escuro, esse relatório de inteligência nunca foi enviado para ele, porque isso é um outro ponto importantíssimo. Tem um momento do relatório que tem o depoimento de uma funcionária da Secretaria de Segurança da área de inteligência, a Cláudia, que ela diz que quando o relatório ficou pronto com todos esses alertas importantíssimos, o superior dela, o Fernando, que foi para a reunião com o Andrei da Polícia Federal, disse para ela: entrega esse relatório para o gabinete do secretário de Segurança e para o departamento de operações aqui da secretaria, que era a Coronel Cíntia. Por que ele não mandou entregar, como seria de praxe, para o centro de inteligência dos outros agentes de segurança que trabalham na Praça dos Três Poderes, o GSI, a Polícia Legislativa, a Polícia do Supremo Tribunal Federal, o Corpo de Bombeiros e, essencialmente, a inteligência da Polícia Militar? Nenhum deles recebeu esse relatório. Foi uma ordem para lá de estranha que essa mulher, essa testemunha, a Cláudia, recebeu. Então, isso tudo pode levantar uma lebre lá na PGR, a PGR pode pedir mais informação ou pode até decidir indiciar algumas pessoas que estão até hoje aí livres, leves, soltas. Olha, informações explosivas da Elo, hein? A matéria está lá no site, né? Tá no Muito bom. clnoticias.com.br, vale a pena, porque tem todos esses detalhes que a Elo está explicando aqui pra gente, tem lá também, então vale muito a pena acompanhar. Elo, também queria aproveitar que você está em Brasília, sempre circulando no Congresso. A gente está numa semana, uma movimentação muito grande, porque muita coisa acumulou para ser votada nessa semana, né? O Congresso foi empurrando ali com a barriga. Uma delas, a regulamentação da reforma tributária, que vai seguir para a sanção do presidente Lula, se for aprovada mesmo hoje, né? E tem a história também do ajuste fiscal, do pacote fiscal do Fernando Haddad. Também o deputado Glauber Braga, do PSOL, do Rio de Janeiro, ele anunciou que vai impetrar um mandado de segurança contra o Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados. O Arthur Lira que hoje declarou, né, gente? Olha, não sei não, viu, gente, se o pacote fiscal vai ser aprovado. Ele deu essa declaração ali para colocar mais lenha na fogueira, né, Lu? Foi dessa declaração. Agora, o que o PSOL está acusando, o Lira, é de desrespeitar as determinações do Supremo Tribunal Federal e fazer manobra ilegal na condição de distribuir as emendas, né? A gente já falou aqui bastante sobre isso e a gente tem um vídeo do Glauber falando a respeito disso, da bancada do PSOL. Vamos assistir. Desse ofício que foi encaminhado ao Executivo. Essa é a solicitação feita por esse mandado de segurança que está sendo, nesse momento, protocolado no Supremo Tribunal Federal. Desrespeitar uma decisão do Supremo e desrespeitar a legislação complementar que foi aprovada na própria Câmara e que diz da necessidade de transparência em relação à utilização de emendas para priorizar emendas ilegais e, mais do que isso, boa parte delas voltadas
para o estado do presidente da Câmara, na sua maior parte, em mais de 10%, sem autorização prévia das comissões e cancelando as comissões temáticas para que essa fraude pudesse ser operada, não nos parece nada razoável, pelo contrário, é uma enorme ilegalidade, inconstitucionalidade e, por isso, o mandado de segurança que está sendo apresentado pelo pessoal. Tá aí, Elô, então a fala do Glauber para dar uma pressionada, né? E ele que está sendo olha só alvo o do Arthur rolo, Lira. Gabi. Sim, mas olha só o rolo. O que acontece? Você falou, acumulou tudo para essa semana, né? Quanto mais acúmulo, mais chantagem. Então, para aprovar o que o governo precisa ser aprovado, em cima do laço, a chantagem, assim, o nível de chantagem disparou. O Bruno Pires da Piauí, que é uma pessoa que acompanha esse problema das emendas há muito tempo, fez uma matéria que foi publicada ontem ou anteontem, explicando exatamente essa daí. Exatamente o que ele chamou de cambalacho, sigilo e deboche. Por quê? Na semana passada, quando as comissões começaram a discutir os projetos, né, do governo para os cortes, para fazer o ajuste fiscal e tal, de repente veio uma ordem do Arthur Lira cancelando todas as comissões. Elas pararam de funcionar e foram canceladas do dia 12 ao dia 20, que é o último dia de funcionamento do Congresso para entrar no recesso. O que ele fez com isso? As comissões tinham que aprovar os pedidos de emenda dos deputados para poder apresentar a tempo do governo federal aprovar, dos ministérios aprovarem. Com isso, as bancadas, as comissões não puderam fazer nada disso. Então ele fez uma reunião na residência chamada Residência Oficial, porque não sei se vocês sabem, o Lira não se reúne no Congresso com os líderes dos partidos, é tudo na Residência Oficial, bem longe da vista de todo mundo. Se reuniu lá com os líderes dos partidos para decidir o quê? Passar a decisão dessas emendas para a mão dos líderes dos partidos, passando por cima, então, das comissões. E dessa maneira, cada líder de partido ia apresentar a emenda como se fosse dele, fazendo o cambalacho de não cumprir a ordem do Dino, que é cada deputado que apresentar a emenda tem que botar o nome dele lá e apresentar qual é o plano. Então, ele está arranjando uma maneira de burlar isso, trazer os líderes dos partidos para junto dele, para, através desses caras, liberar o dinheiro, né? Assim ele compra a galera. Então, assim, uma maneira de burlar, e por isso o Glauber está dizendo que vai entrar com mandado de segurança. Eles estão indo agora, a coletiva acabou agora há pouco, eles estão indo para o gabinete do Dino para entregar isso em mãos no gabinete do Dino. E, pasmem, a matéria do Bruno Pires revela o seguinte: não contente de trazer a distribuição dessas emendas para a mão dos líderes partidários, ele incluiu novas emendas e fez modificações em algumas, fazendo com que, dessa maneira, o estado de Alagoas, que obviamente é o estado dele, seja o campeão do volume de emendas que serão liberadas agora. Vai tudo, claro que não, né? Mas vai uma boa parte para o estado de Alagoas. Então é assim, deboche, cambalacho. O título da matéria do Bruno Pires não podia ser melhor. 180 milhões de novas indicações de emendas. 73 milhões para Alagoas, gente. Isso, nossa. Olha que loucura isso. Agora, sabe o que é pior? Sabe o que é o mais estarrecedor? O PSOL, que é o partido que deu origem a essa ação no Supremo, que permitiu ao Dino entrar de sola nessa história para tentar moralizar as emendas, foi um dos pouquíssimos partidos que não assinou, porque os líderes dos partidos reunidos com o Lira fizeram um documento secreto, assinaram e mandaram para o governo. Então, o Progressista, Solidariedade, PT, PDT, Republicanos, PRD, PV, PSDB, MDB, União, Avante, Podemos, Cidadania, PSDB e PSB, todos assinaram, tá? Então, na hora que você diz, vamos moralizar esse negócio, você conta com pouquíssimas vozes dentro da Câmara para assinar embaixo. Elô, você fez uma descrição, assim, excelente de tudo que aconteceu e é estarrecedor, né? O Breno, ele explica isso na matéria
da Piauí, mas entra numa nova fase do orçamento secreto, que agora são as emendas dos líderes, que é uma maneira de burlar a planilha também, para ninguém saber quem é quem. É uma maneira de dizer assim, Flávio Dino, você está enchendo o saco? Vamos armar aqui outra história com outro nome e vamos passar por cima. Foi isso que eles fizeram. É a terceira fórmula que esse Congresso encontra para tentar manter o orçamento secreto. Depois eles mandaram para essas emendas de comissão sem dono, sem nome, endereço e telefone. E agora arranjaram uma terceira fórmula para tentar continuar fazendo a mesmíssima coisa. O governo pressionado para aprovar reformas tributária e fiscal, o partido do governo vai lá e assina esse negócio também. Quer dizer, é difícil, viu, gente? É difícil. A menos de uma semana também para o recesso parlamentar. E no dia, assim, na semana que estoura o maior escândalo com emendas do Brasil, que é esse da Bahia, a partir do DENOX, que é o velho Departamento Nacional de Obras contra as Secas, isso milionário. O principal envolvido é o tal de Marcos Moura, que é o rei do lixo na Bahia, aliado do ACM Neto. As emendas é toda dessa indústria aí do Arthur Lira. A PF acaba de oferecer uma possibilidade de delação premiada a esse rei do lixo, porque seria uma forma de entregar todo mundo. Ou seja, no dia que acontece isso, os caras fazem do mesmo jeito. É isso. Elô, obrigada por hoje. Respirando fundo, né? Porque o negócio é difícil demais. Obrigada, Elô. Valeu. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Cambalacho, sigilo e deboche, né? Palavra... Vamos chamar o Guilherme Amado também para essa história, gente. É uma vaquejada, né? A vaquejada. Cambalacho é uma palavra bonita da língua portuguesa. Cambalacho. Pena teve até novela, né? Cambalacho. Pena que não quer dizer coisas tão bonitas. É sonora, já diz tudo. Boa noite, Amado. Bem-vindo, querido. Boa noite, Gabi. Tudo bem? Boa noite, Rodrigo, Demore, Chico. Boa tudo noite. bem com vocês? Boa noite, querido. Eu tô ainda respirando da última notícia, tá? Porque ela deu, assim, caiu meio mal, assim, no meu estômago. Mas a gente teve a aprovação também agora da regulamentação da reforma tributária, que é uma dessas pautas que estão rolando aí, da bola de neve que vem do Congresso, né? Empurrando, tinha que ser aprovada até o meio do ano, não foi, e vem vindo até agora. E deve seguir para a sanção do presidente Lula. Eu te pergunto como é que isso pesa para o governo, porque alguns vêm com uma vitória, mas está liberando um monte de emendas. Enfim, queria saber a sua avaliação, Amado. Não, para o governo é uma vitória, sem dúvida, porque é um tema que o governo estava batalhando há muito tempo. Havia o medo disso ficar para 2025. Com a regulamentação sendo aprovada esse ano, conclui essa primeira parte da reforma tributária, a parte mais trabalhosa, né? Sem a regulamentação, muitas das medidas propostas na reforma não tinham como entrar em vigor. A regulamentação permite isso. E havia, por parte do Congresso, aquela extorsão de sempre, né? Uma pressão também em cima disso. Agora vamos ver o pacote de corte de gastos. O Lira hoje disse que ia botar para votação, não sabia se aprovava, fazendo essa ameaça que é comum a ele. Agora, o governo está confiante de que aprova, de que consegue concluir isso esse ano ainda. Amado, também eu posso avançar com a pauta aqui também, gente, para perguntar vamos caminhando. Do caso do Braga Neto, né, e dos golpistas também, porque o Amado tem informações sobre a apreensão do celular do braço direito do Braga Neto, né, que é o Peregrino. O coronel Flávio Peregrino foi alvo de mandado de busca e apreensão também nesse sábado, e o Amado apurou que os dois tinham uma maneira ali de se referir ao presidente Lula em conversa pelo celular, não é isso, Amado? O Peregrino não era só com o Braga Neto, não. Era em qualquer conversa, ele se referia ao Lula como o ladrão. Era o termo usado nas conversas de diferentes interlocutores. Era a forma que ele se referia ao Lula. Isso dá um pouco da dimensão de quem era o personagem e de quão radicalizado ele estava, né? Agora, lembrando que a gente está falando do braço direito do Braga Neto, como uma pessoa definiu muito bem para mim o Mauro Cid do Braga Neto.
Isso que é o Flávio Peregrino. Mas, enfim, tem muito material sobre posse da PF. A PF, como foi noticiado, pegou alguns pendrives do Peregrino, estão avaliando com lupa e tem expectativa de que vá ter ali material para subsidiar a obstrução de justiça e possivelmente outros momentos analisados, investigados pelo inquérito do golpe, que o Peregrino, justamente por essa posição privilegiada dele de homem de confiança do Braga Neto, possa ter documentos e informações para contribuir. O Gui, tem um cara que você já chamou aqui no N2 de mentiroso contumaz, que também chamava Lula de o ladrão, né? Seu amigo General Heleno, né? O ladrão não sabe a rampa. O ladrão não sabe a rampa. Guilherme, deixa eu só te perguntar uma coisa. A gente tem tempo, né, Gabi, de fazer uma perguntinha rápida aqui, não vou me estender. Tem alguma ideia do que de para que esse coronel Peregrino usava esses pendrives? Porque são quase 30 pendrives, né? O cara... Eu não sei se ele tinha uma loja na Santa Efigênia, o que esse cara fazia. Eu nem tenho para comprar no Brasil inteiro 30 pendrives. Brasília, Guilherme, tem uma feira em Brasília que vende um monte de tranqueira aí, a Feira do Paraguai, né? Feira dos importados, né? Dos importados. Mas já se tem alguma ideia, Gui, ou a Polícia Federal está começando a olhar para isso agora só? Não tem. Quer dizer, se tem, eu não tenho essa informação, o que tinha nesses pendrives. Agora, sim, tem muita gente que faz backup, imagino, que seja certamente o caso dele. Ele guardava em pendrive, coisa que não guardava em computador. Ou eram redundâncias, mas o que tinha neles eu não tenho essa informação, não. Agora, a gente não vai demorar a saber disso, né? Porque a PF certamente quer usar eventuais documentos que tenham nesses pendrives e as mensagens no celular para subsidiar a decisão do Paulo Gonet em relação ao inquérito do golpe, né? Então, muito provavelmente, eles vão relatar isso, se possível, esse ano ainda, para o Gonet, quando analisar, já ter também o que tiver lá para contribuir, né? É isso. Amado, ainda dá tempo? Eu queria falar aqui do general, outra história, né, que o Amado está trazendo, sobre o novo ministro do Superior Tribunal Militar, general Guido Amin Naves, que pode julgar os colegas, né, mas os colegas golpistas das Forças Armadas, investigação apontando, né, que militares investigados queriam expor o general Naves por ter sido contrário ao golpe. E agora ele vai julgar os caras. E agora é ele que vai julgar. O Naves, ele foi chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, responsável por jogar ali um balde de água fria, vamos dizer, nos planos do Jair Bolsonaro, de alegar a fraude nas urnas. Eu queria que você contasse um pouquinho essa história pra gente também, interessante. Ironia, né? O mundo não dá voltas, né, pessoal? O mundo capota, né? Ele capota aí no ritmo. Nas conversas, os diferentes militares, eles falam em expor 5 generais que eram contrários ao golpe. Esse Guido Naves, que agora vai se tornar ministro do Superior Tribunal Militar, os então comandantes militares do Nordeste, do Sul e do Sudeste, respectivamente, o Richard Nunes, o Valério Stumpf e o atual comandante do Exército, o Tomás Paiva, o ex-comandante militar do Leste, André Luiz Novaes Miranda, e esse, Guido Naves. Agora, quando bater no STM os casos administrativos, né, dos crimes cometidos, né, os crimes vão na justiça penal, na justiça comum, mas administrativamente isso vai bater lá no STM, no Superior Tribunal Militar. E o Naves vai ser um dos que vai poder julgar. Se ele vai se definir como impedido ou não, já que ele era atacado, isso, enfim, são outros 500. Agora, é muito provável que ele não se defina dessa maneira, considerando que, se fosse por essa lógica, muita gente não poderia julgar os casos que chegam para eles, né? Os ministros do STF, por exemplo. Imagine se os ministros do STF fossem se dizer impedidos de julgar quem os ataca. Aí uma pessoa ataca os 11 ministros do STF, é julgado por quem? Né? Não faz o menor sentido. Seria a forma mais fácil de gerar uma suspeição, um impedimento para ser julgado por alguém.
Enfim, o Naves no STM vai ter oportunidade de mostrar novamente o compromisso que mostrou, segundo as mensagens, né, segundo a investigação, mostrou ter com a democracia. O Gabi, a gente está chegando assim perto do Natal. Quando começou dezembro, eu lembro que a gente começou a falar aqui, bom, agora não vai mais ter tanta notícia, né, dezembro, não vai mais ter muita coisa. Não vão prender general. Não vão. Aí veio prisão do general, o Lula internado, a Síria, cai o governo da Síria, não sei o quê, tem um monte de coisa. Agora, falta 5 dias, mais ou menos, para a nossa folga de Natal, né, para quem vai folgar. Eu fico pensando, ainda tem gente na fila para ser preso aí, o general Heleno está na fila, mas não sei, até agora não apareceu nada. Será que nós vamos ter dias calmos vindos lá de Brasília? Eu espero, sabe, gente, tô cansado. Né? Eu preciso cansar. Eu tenho uma Por favor, Polícia Federal. Eu acho que... Alô, ministro Alexandre de Moraes. O jornalista também quer uma folguinha. É isso. Mas, Acho que está na hora, né? mas também se vier certas prisões aí, a vai dar gente faz um discussão. esforcinho final. A gente faz um esforcinho. Guilherme Amado. Sprint, né? Valeu, querido. Até a próxima. Valeu, pessoal. Bom finalzinho de programa. Obrigado. Bom ver vocês. Valeu. Tchau. Boa noite, querida. Aliás, agora eu vou falar sobre presentes de Natal, já que a gente está falando de final de ano. Tá. Eu já estava conversando com o Alexandre Coimbra Amaral, que é um psicólogo que, assim, adora o ICL. Ele é fenomenal, né? Inclusive. Ele estava contando que acabou de chegar a camiseta com uma frase do Frei Beto dele, que é uma das camisetas que tem na nossa loja. Ele é psicanalista? Ele é psicólogo. Psicólogo. Um grande psicólogo, inclusive. Ele é uma das figuras mais viralizadas no Instagram, acho que da história. Ele é excelente. Todas as entrevistas Demônio. dele, os cortes ficam... É o tipo de pessoa que quando você vê, você tem que parar para assistir. Porque E ele é gente boa demais também, muito querido. Um grande beijo para o Alexandre. Maravilhoso. Um beijo meu também para ele. Mas eu queria trazer justamente, olha só, essa que está na nossa tela agora é uma frase do Frei Beto, se eu não me engano. É que eu não consigo enxergar porque Frei Beto. Mas é. Seja a luz que mantém acesa a esperança na luta por justiça social. Olha aí. Mas é que fala da colheita ali. Na camisa mesmo? Isso, eu não camisa quero mesmo. ser Frei a Beto. colheita, parará de morrer semente, parará. Muito bom, Rodrigo. O cara quer comprar a camiseta. Ai, eu não vou ver a colheita, mas faço questão de morrer semente. Olha só. Agora sim, agora dá pra gente ler. Agora sim. Quem disse? Frei Beto, tá aí. Quem disse que a míope não ia conseguir ler, gente? Esse é um dos presentes que você pode dar de Natal, por isso que eu estou trazendo aqui. Então, a gente tem caneca, tem boné, tem essas camisetas com diversas frases, tem a famosa do Chico Pinheiro, graças a Deus hoje é sexta-feira. Tem do Mujica. Tem do Mujica. Aliás, acho que é do Mujica que o Alexandre Coimbra comprou. Tem essa. que ele Eu tava me sugeri pro contando. pessoal da loja Isso fazer mesmo. uma do Mujica com um Fusca, né? Essa é boa. bela imagem, Aquela foto dele boa, do essa é Chomsky, boa. que é um clássico, né? Tá ele e o Chomsky dentro do Fuscão, assim. Pô, tá, o bela rosto dos dois. camiseta, hein? Pô, essa é uma baita de uma camiseta. Vamos fazer aí, pessoal. É isso aí, então dá para encontrar esse e outros presentes em souicl.com.br, que a gente chama carinhosamente de lojinha ICL, né, da nossa lojinha. Então, souicl.com.br. Lembrando que para você que é membro do ICL, né, da nossa plataforma, ou do Empreendedor Mestre, ou do Investidor Mestre também, tem 15% de desconto garantido em qualquer compra. Então, vale super a pena. E da nossa plataforma de assinantes também. Olha, Mamãe Noel, Então vamos Mamãe nessa, Noel né? está chegando. Mamãe Noel Por isso está que estavam me chegando. pressionando aqui para terminar. E eu olha assim, só. gente, mas são obrigado. 7h28 ainda. A hora do jabá. Essa é a Mamãe Noel. Eu vi essa sacola. Rodrigo, você... Eu vi no camarim. Aninha, obrigada. Eu vi no camarim hoje, obrigado, Ana. Canequinha. Ana Navarro, senhoras e senhores. A hora do jabá. A nossa musa do marketing. Jabá natalino. Pô, me dei bem, hein? Olha. A caneca. Essa é a que apareceu lá. Gente, o Uma Papai camisa. Noel chegou no N2. É isso. Papai Noel chegou no N2. Finalmente, Ai, né? a minha é da semente, Chico. minha também. Olha aí, olha só. Olha Ah, e a só. do Ah, do Mujica, ó. Mujica, essa é Pô, linda. muito bem, me dei bem aqui, hein? Ah, somos todos Sou apenas um latino-americanos. rapaz Que latino-americano. linda sua. Opa, desculpa, tava falando todo mundo junto. Musicão na área. Que Perdão. coisa. É que a gente vai se lá, emocionou. Rodrigo. É que a gente Vamos se- ver a sua agora. Eu se emocionei. Frei Beto. Aqui, ó, essa é do Frei Beto. Deixa eu ver, A Rodrigo. paz jamais será, Paz jamais virá. jamais virá do equilíbrio de armas. Fica difícil de ler assim pro lado É. de trás, né?
Lê aí, E Gabi. sim como fruto da justiça, do Frei Beto. Agora sim. É. A minha eu já li, né? Mas vamos lá mostrar também. Calma. Aqui. Cadê a sua? Você Eu não guardou? vou mostrar porque é igual da Gabi. É igual da Gabi. Aí, Eu sou uma pessoa econômica, mas eu posso mostrar a caneca. Essa aqui estava na tela também. A caneca, isso aí. canequinha, ó. Muito obrigado. Eu também tenho uma canequinha aqui também. A minha é branca, tá? Ó. A minha é mais legal. A minha é mais legal. Vamos brindar, então. Ali. É isso. Saúde, gente. Saúde. Natal antecipado Saúde. aqui. Boa noite para todo Açúcar, mundo. que é de Cuba. E para quem quiser, presentes iguais aos nossos, que a gente ganhou da nossa mamãe Noel, Ana Navarro, né? souicl.com.br. Entra na lojinha. Gostei. Tem desconto gostei. para quem é membro, 15%. E 15% para quem é membro. Muito bem. E agora a gente tem espiritualidade na ação. Vamos ver quem é o convidado de hoje, gente? Não temos também, mas a gente tem hoje. Então continue, a gente vai saber a partir de agora, 7h30. Esse é o convidado surpresa. É isso. É o famoso meia-noite eu te conto, então. Meia-noite não, 7h30 eu te conto. Marina Silva, gente! Nossa, que isso? Apenas Marina Silva, ministra de Meio Ambiente. Não, uma das autoridades mais importantes desse ano. Batalhou ali como Foi podia. um mistério, foi um mistério. Era surpresa, disseram aqui no meu ouvido. Pô, gente, vamos nessa então assistir entrevista, né? Vamos acompanhar a partir de agora com o Frei Davi. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente. Obrigada a todo mundo que nos acompanha até aqui. Leandro Demore, que excepcionalmente hoje estava com a gente pessoalmente. Finalmente veio no N2, né? Eu gosto mais do N1, né? É, eu percebi. Mas não é por causa deles, é porque tá perto do meu programa, eu já faço e vou embora. Vou dormir. Já por completa isso. ali. Nesse caso, eu até deixo passar. Não chega esse horário, tem dias aqui que o meu cérebro já virou gelatina, que é o caso de hoje. Vocês viram que metade do programa funcionou, depois apagou, né? É igual carro álcool. Vamos nessa então, Isso aí, pessoal. Boa garotos. noite para todo mundo. Valeu e até amanhã. Até amanhã. Falou! A nossa aula com Barry Schwartz, um dos maiores psicólogos sociais do mundo, foi absolutamente fantástica. Realmente, o ICL não decepcionou no presente de fim de ano que trouxe para sua comunidade. Uma oportunidade única para todo mundo aprender sobre um dos temas mais instigantes e importantes da nossa geração e com o maior nome do mundo, com o maior expert do mundo sobre o tema. Muita gente pediu para assistir novamente a aula, porque teve tantos insights que não queria deixar aquilo passar. E muita gente que não conseguiu assistir ficou sabendo da aula e está pedindo para assistir. Eu tenho uma boa notícia para vocês. A gente liberou, por um tempo bem pequeno, o replay para vocês assistirem. Não percam a chance de assistir, não. Inclusive, no final, a gente preparou um presente de fim de ano para quem quiser fazer parte da comunidade do ICL. E esse presente vai valer para vocês também. Um abraço e boa aula.